Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Soldado de Cristo Resgatando Vidas no YouTube. Eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. Esse canal, ele divulga, ele fala, ele traz informações, entretenimento. Então, eu gostaria que você compartilhasse esse canal com o maior número de pessoas possíveis. E também eu gostaria que você deixasse os seus comentários. Se você quiser também, você deixa o seu like, deixa aquele joinha lá, sabe aquele joinha? Se você também não gostou, deixa aquele joinha ao contrário. Eu não vou ligar não. Eu acho mais interessante você ver com seus próprios olhos e tirar as suas próprias conclusões. Então, quando você tirar as suas próprias conclusões, você pode deixar o seu comentário, seja ele bom ou ruim, que você comente, porque nós vivemos numa democracia. Nós vivemos numa liberdade de expressão. Eu não estou aqui para condenar, nem para julgar, nem para dizer que é o certo ou errado. E também não estou aqui para te prometer nada, como muitos te prometem. Muito bem. Eu gostaria de abordar um tema que hoje eu estava vendo e eu prestei muita atenção sobre esse tema. Sobre um homem que foi enviado numa terra para falar algo para um rei, né? Então, eu queria que você, se você tem a palavra de Deus aí, mas em Romanos 10:11 diz assim que a fé ela vem do ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então eu gostaria que você só ouvisse, prestasse bem atenção, porque tudo que eu irei falar aqui não é de mim, sim eu vou falar dentro da Bíblia. Então, eu estava meditando no livro de Reis, do Velho Testamento, no capítulo 13, no verso 11, onde um profeta mente para um homem de Deus. O negócio é forte, hein? Essa é uma palavra muito forte para que você venha ouvir. Mas João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então, muito bem. Vamos lá. No livro de 1 Reis, capítulo 13, no verso 11. Ora, morava em Betel um velho profeta, e seus filhos vieram contar-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que ele dissera ao rei, e contaram-lhes também a seu pai. Perguntou-lhe seu pai: por que caminho se foi? Pois seus filhos tinham visto o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: albadai-me o jumento, ou seja, prepara um jumento para mim. E eles prepararam. E esse homem foi ao encontro do homem que viera de Judá. Então, e tendo ido após o homem de Deus, achou-se sentado debaixo de um carvalho e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus, que vieste de Judá? E respondeu ele: sou. Ele respondeu para o homem. Ele perguntou assim: você é aquele homem de Deus que todo mundo está falando que veio de Judá? Sim, eu sou. Então, lhe disse, o profeta velho disse para ele: vem comigo à casa e come pão. Mas o homem de Deus, ele disse o seguinte, olha, no verso 16, não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque foi-me mandado pela palavra do Senhor, ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho
por onde viesses. Ele falou o seguinte, Deus, através da palavra, disse, no verso 17, porque foi-me mandado pela palavra do Senhor, ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde viesse. Aí que vai entrar o que vai acontecer. Olha só. No verso 18 diz assim, e respondeu-lhe o outro, eu também sou profeta, né? Como tu, um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, fazei-me voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas mentia-lhe. Você não entendeu? Ele mentiu para o outro. E assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. O restante da história você poderá abrir na Bíblia, você pesquisa na internet o que vai acontecer com esse rapaz. Ele irá pagar um alto preço por ter escutado o quê? O homem. Muito bem. Aquele profeta, aquele homem de Deus, ele foi até o rei para falar algo da parte do Senhor. Porque aquele profeta que vivia lá em Betel, um velho profeta, não um profeta da idade, não estou falando de idade, da faixa etária dele. Eu estou falando um profeta velho porque ele já vivera muitas coisas. Ele vivera muitas situações, ele já conhecia muitas coisas. E com o passar do tempo, aquele profeta, ele se corrompeu por tantas coisas que ele tinha visto. Talvez ele tenha se deixado se levar pela vaidade pessoal e deixado Deus de lado. Então Deus, ele suscitou um outro homem, levantou uma outra pessoa para quê? Para que fosse levada a palavra dele até o rei, para que Deus falasse com o rei, porque Deus não falava mais com aquele profeta. Então aquele profeta, ele ficou aguçado, ele falou, peraí, vem um homem de Deus aqui, eu sendo eu profeta, olha só a pretensão daquele homem, a pretensão daquela pessoa, disse, não, eu sou o profeta maior aqui e quem manda que sou eu. Não é assim não. O que eu quero dizer é que se Deus, ele quer levantar uma outra pessoa, ele levanta. Porque Deus, ele não tem compromisso com um obreiro que é relaxado, pessoa que se acha a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, que visa mais o seu cargo, como alguns fariseus faziam isso, Anás, Caifás. Quantos fariseus da era moderna nós temos? Quantas pessoas, profetas velhos da era moderna, temos hoje em dia? Pessoas que falam coisas que Deus não falou e usam o nome de Deus para falar muitas coisas, prometem muitas coisas, arrancam o couro das ovelhas. Quantas pessoas nós temos assim? Eu não preciso nem citar nomes. Existem grandes pessoas que se dizem, se julgam, se acham juízes acima de tudo. Eles julgam, eles têm um grande poder de persuasão, eles têm grande influência na mídia, eles têm grande influência com as pessoas, política, religiosa, e que eles levam a massa a cometer atrocidades. Talvez você fale assim, olha, eu deixei a idolatria de lado quando eu vi lá em Êxodo 20, quando Deus ele fala sobre a idolatria.
Mas talvez você não tenha deixado essa idolatria de lado ainda, você não tenha deixado as velhas práticas. Porque você continua enaltecendo o homem. Ao invés de você ouvir a palavra do próprio Deus, você está ouvindo a palavra do próprio homem. Profetas velhos que mentem para as pessoas. São influenciadores de grandes pessoas, de massa. Esses são grandes influenciadores. Que ao invés de compartilhar algo com vocês, não, eles só retêm para eles. Só retêm. Porque não é interessante que você conheça a verdade. Não é interessante que você escute falar que é assim, assado, que a Bíblia é desse jeito, que é desse... Não. O apóstolo Paulo fala assim que haveria um tempo que eles iriam fazer o quê? Iam persuadir as pessoas com as suas filosofias, com as suas teses, vamos colocar assim, com seus pensamentos, iriam mentir para as pessoas. Iriam fazer de você negócio. Que hoje em dia, você abrir uma instituição religiosa é a maneira mais rentável que tem no mundo. Mas você não sabe o que tanto de maldição essas pessoas estão acarretando. Porque quantas pessoas inocentes elas estão sofrendo? Quantas pessoas hoje em dia estão desgarradas dessas instituições religiosas? Quantas pessoas estão tristes? Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas perderam seus familiares? E assim muitas coisas. Por causa desses grandes que persuadem as pessoas, que fazem grandes movimentações, grandes movimentos, ao qual eles acham que são os super, vamos colocar assim, são pessoas que estão acima de todas as coisas. Se intitulam homens e profetas do Senhor, apóstolo, bispo, bispa. Jesus ele disse assim: se você quer ser o maior no reino de Deus, escute só. Se você quer ser o maior no reino de Deus, que você seja o menor aqui na terra. Porque o Filho do Homem ele veio para servir e não para ser servido. É fácil eu pegar e subir num púlpito e começar a falar no altar, numa tribuna, e ficar num púlpito falando um monte de palavras decoradas, versículos decorados e ser um mero animador de palco e não um profeta. E não dizer a palavra de Deus, dizer que ela cura, que a palavra de Deus ela restaura, que a palavra de Deus ela liberta, que a palavra de Deus ela transforma vidas. Sabe? Você quer ver se o camarada é um homem de Deus de verdade? Veja os seus frutos. Eu conheço pessoas que se intitulam pessoas, mulheres, homens, pessoas que se dizem líderes eclesiásticos, pessoas que se dizem homens de oração, pessoas que sobem monte e que vivem em prol da palavra do Senhor, mas a sua casa é totalmente destruída. Não adianta você ser como Eli e seus filhos estarem no mundo das drogas. Não adianta você querer enganar as pessoas e falar que Deus faz e na sua casa está totalmente destruída, porque a palavra de Deus ela diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, para você que diz que é um profeta,
ou um profeta velho que está escrito aqui na Bíblia, né? De 1 Reis, capítulo 13, verso 11 em diante, eu acho que você deveria rever os seus conceitos. Eu não estou falando isso para repreender você, não, muito pelo contrário. Eu estou falando porque Deus deu essa palavra. Eu estava aqui analisando e falando, poxa, existem tantos homens e mulheres de Deus que pregam a palavra e dizem a verdade. E também tem tantas pessoas que são verdadeiros abutres, lobos na pele de um cordeiro, que ficam prometendo muita coisa para as ovelhinhas, que ficam prometendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E quantas pessoas eu vejo que se decepcionaram e bateram em muitas portas. Mas eles não vão culpar o pastor, a pastora. Eles não vão culpar. Eles vão culpar Deus. O pior de tudo é isso. Eles irão culpar a Deus, que Deus tem culpa de todas as coisas que aconteceram na vida deles. Eu queria que você refletisse sobre essa passagem, sobre essa breve reflexão que eu estou fazendo. Ouça o que Deus diz. Se você quer ouvir Deus falar, abre lá no livro de Deuteronômio, número 20. E você vai ouvir. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, você será bendito ao entrar, bendito ao sair. E todas bem-aventuranças. Ou seja, você será mais do que bem-sucedido, mais do que feliz em todas as situações às quais você poderá fazer. Então, eu não estou aqui para, como eu falei no começo do vídeo, eu não estou aqui para te prometer nada. Eu não estou aqui para falar para você que você vai ser bem sucedido naquilo, nisso ou não. Eu desejo sim, pela fé, que você seja abençoado em todos os seus caminhos. Mas só não depende de mim. Não depende da minha palavra, porque eu também sou igual a você, sou um pecador. Tenho muitas falhas e muitos defeitos. Mas Deus, Ele tem me corrigido de todas as coisas. Eu tenho me policiado em muitas coisas. Eu não sou santo. Porque aquele que fala que é santo, aí sim você tem que desconfiar, viu? Porque o camarada é cheio de defeitos, o cara é cheio de rapina. O cara é um sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? Uma coisa linda, adornada por fora, mas cheio de morte, cheio de mentira, cheio de engano. Aí eu vou falar para você: pode um abismo puxar outro abismo? Pode um cego guiar outro cego? É isso que eu quero dizer para você. Pode? Pode um cego guiar outro cego? Não pode. Você já viu uma pessoa cega guiando outra? Você já viu pessoas que não têm visão para acompanhar uma outra? O que acontece? Um acidente. Nós temos que nos espelhar em quem? Em pessoas que falam dentro da palavra de Deus. Sabe? Porque ao invés de você ficar se sacrificando igual um tolo, é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça a palavra de Deus. Ah, eu não sei como. É tão simples. Tem um livro lá, o livro de Tiago. Ele te ensina todas as coisas. Leia. Se você não entendeu, peça a Deus sabedoria que Ele dá a todos, deliberadamente. E se você gostou de ouvir isso,
se você gostou de ouvir essa reflexão que eu fiz aqui agora. Se você sentiu no seu coração se você sentiu no seu coração, se Deus falou algo com você, meu amigo, procure ler a Bíblia, sabe? O mais interessante é que as pessoas não leem. Busque do Senhor. Não busque esses homens que falam que são homens de Deus, que não sei o que eles vão só mentir para você. Eu vou ler novamente aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou ler novamente. E assim voltou com ele. No versículo 19. Comeu pão em sua casa e bebeu água. Mas o interessante é que ele foi o quê? Enganado. Ó, ele diz aqui no verso 18, na parte B, faze-o voltar contigo, ó. Ele falando assim, ó. Respondeu-lhe o outro, que ou seja, o profeta velho que estava com inveja do profeta novo. Ele ficou com inveja. Também sou profeta. Quantas pessoas dizem assim, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E de repente eles não são nada. São comedores de arroz e feijão igual eu, igual você. E eles falam assim, também sou profeta, como tu. E um anjo me falou. Que mentira, que anjo que falou nada? Esses vão pagar bem caro, viu? Porque ficam falando coisas que Deus não falou. Olha aqui, ó. E um anjo me falou por ordem do Senhor. Olha só, mentindo no nome de Deus, descabidamente. Eu nunca vi pessoas fazerem isso, aliás, ou tomar essa postura de falar no nome do Senhor. Pois saiba que eles vão pagar um preço muito caro pelo que eles estão fazendo. Ó, e falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar comigo, contigo, à tua casa. E o profeta acreditou. Eu vou falar uma coisa para você. Até quando você vai ficar acreditando nesses falsos profetas? Até quando vocês vão ficar acreditando nesses profetas velhos que são que tem um poder de persuasão muito grande, que são malandros, né? Eles são totalmente malandros, pessoas que não têm um pouquinho de misericórdia pelas suas ovelhas. Até quando você vai ficar escravo dessas pessoas? Se Cristo te libertou, se verdadeiramente creres no Filho de Deus, sereis livres. Mas vocês estão aí, vocês querem, a pessoa sente aquela necessidade de se sentir escravo. Olha, meu amado, não se sinta mais escravo dessas pessoas. Essas pessoas nada têm a te oferecer. Uma vez os discípulos estavam querendo desistir e Jesus falou para eles assim, vocês podem ir para todos os lugares que vocês quiserem. Mas o apóstolo Pedro disse assim, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor, só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna? Então, só Jesus tem palavra de vida eterna. Só Ele pode fazer algo por você. Só Ele poderá e pode e sempre. Veja bem, só Ele, por Ele e para Ele. Só Ele pode fazer as coisas. Então, não adianta você pedir para fulano, para ciclano, para medianeira, para entidade. Não adianta você pedir nada para ninguém. Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão através de mim. Eu não preciso falar mais nada, né? Ao invés de você ficar perdendo seu tempo aí pedindo para a pessoa que morreu, você se ajoelhar, acender uma vela para ver se aquela pessoa que morreu te ajuda, te responda, ou você procurar aquela pessoa para psicografar para você, você vai perder seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Porque é como aquele rapaz, o rico, que desceu até o Hades que é o inferno. E, abrindo seus olhos, ele viu todo o sofrimento que ele estava passando. Porque aqui viveu em um luxo regadamente, mas só que um diferencial.
Ele esqueceu de Deus. E quantas pessoas têm esquecido do Senhor? Quantas? Então não seja mais um a comer na mão dessas pessoas. Creia somente na palavra do Senhor. Creia somente em Deus. Ah, mas eu sinto necessidade de estar na igreja. Eu, para falar a verdade, eu não vejo que você tenha tanta necessidade. A gente tem um certo quê de carência, às vezes, dentro da gente, né? De um vazio. Mas eu vou falar quem pode preencher esse vazio dentro de você. Quem pode preencher este vazio dentro de você? Ele se chama Yoshua, em aramaico. Nós conhecemos como Jesus. É o único que pode preencher esse vazio dentro do seu peito, dentro do seu coração. Não adianta você procurar bater em porta, fazer campanha, fazer isso, fazer... Você pode fazer o que quiser. Eu te falei que se você não tiver fé, o tamanho de um grão de mostarda, se você tiver fé, tamanhozinho de um grão de mostarda, você conquistará muitas coisas. Tá bom? Então eu gostaria de agradecer a todos vocês. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não gostou, também deixe o seu like, deixe os seus comentários. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis que você conheça. Porque esse vídeo não é para mim, para o meu ego próprio. Esse eu tenho pretensão de glorificar e exaltar o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, na sua vida. E eu sei que Ele irá fazer algo na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e todos tenham uma boa noite, um bom descanso e que Deus venha te trazer muitas bênçãos na sua vida. Amém. Muito obrigado a todos. Muito obrigado de coração. Deixe o seu like. Mais uma vez, compartilhe o canal. E se você gostou, deixe o seu comentário. Fale qualquer coisa. O que você achou. Pode deixar os seus comentários no canal. Eu agradeço a todos. E muito obrigado. E que Deus abençoe a todos.